Olá, meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu vou tratar de um tema muito importante aqui para todos vocês, aposentados, pensionistas, servidores, para os brasileiros de um modo geral. Vou falar sobre a aprovação do orçamento ontem. Ontem, às 10 horas e 32 minutos, o orçamento foi efetivamente aprovado. Por um lado, é bom, porque o governo, através do presidente da República, anunciou que logo após a aprovação do orçamento, ele realizaria o pagamento do 13º salário. Palavras do presidente da República, que eu já postei aqui no canal, que provavelmente na próxima semana, talvez ainda nessa, aconteça o pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas. Isso é uma medida excelente. Além de socorrer essas pessoas que estão passando por dificuldade demais, cerca de 80% dos aposentados ganham apenas um salário mínimo. Viver com um salário mínimo em uma situação onde o custo do gás de cozinha está custando quase 10% do seu benefício é estarrecedor. Então, esse 13º vem como um socorro e uma ajuda para os aposentados. Como que ele pode vir, doutor? Ele pode vir por folha complementar, sim. Afinal, o próprio Paulo Guedes já tinha anunciado que estava tudo pronto, tudo organizado, tudo idealizado para que o pagamento acontecesse. Então, resolveram esperar a aprovação do orçamento para, enfim, pagar. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente e analisar é o seguinte: para aprovação desse orçamento, a gente precisa só da sanção do presidente. Das duas, uma, ou ele vai sancionar o mais rápido possível para pagar na semana que vem, conforme ele anunciou, ou ele vai começar a pagar sem mesmo ter sancionado e prova que não precisava do orçamento para pagar o adiantamento do 13º. Tudo bem, isso não importa, isso são detalhes. O que importa mesmo é que agora sim esse pagamento está liberado para vocês. Só que a gente está falando de Brasil. E eu seria muito hipócrita e não abraçar todos os contornos da forma que tem que ser. E não te trazer os prós, mas os contras que acontecem também. Deixa eu explicar para vocês. Tem uma matéria aqui do Correio Brasiliense. Olha só. O orçamento tira dinheiro da Previdência para obras e reajuste a militares. Eu vou te explicar isso aqui. Olha só, o orçamento anual, essa lei do orçamento, é ela que diz o quanto você pode gastar com o quê, tá? Então, para você entender, existe uma lei de diretrizes orçamentárias, essa fala, olha, as prioridades, as metas do governo são gastar com saúde, educação, infraestrutura, ela define o que você tem que gastar. A lei orçamentária, ela fala quanto você pode gastar. Só que foi aprovado, só que não da forma que se esperava. A Previdência, ela já é deficitária, ou seja, ela já tem um rombo aí de pelo menos 8 bilhões de reais. Só que foi retirado desse orçamento, segundo o relatório do senador Márcio Bittar, 26,5 bilhões, que serão destinados ao pagamento do seguro-desemprego, abono salarial e previdência. Tá? E previdência. Desse aqui, da previdência, é 13 bilhões que vão sair da sua previdência. Ou seja, vai aumentar o rombo ainda mais. Em vez de resolver o déficit da previdência, em vez de resolver o buraco, eles vão aumentar ainda mais. Por um lado é bom porque aprovou o orçamento. Por outro é péssimo porque o orçamento veio ruim. Só que eu tenho que fazer um alerta para vocês aqui. Sabe para onde que vai esse dinheiro que é da Previdência? Eu vou te explicar agora. Vai para emendas parlamentares. O que são emendas parlamentares? Esse dinheiro serve para parlamentares destinarem para estados e municípios para infraestrutura ou para uma escola, para um hospital, alguma coisa nesse sentido. Só que também é uma moeda de troca eleitoral, ou seja, a partir do momento que o parlamentar tem essas emendas, ele troca essas emendas em troca de apoio eleitoral. Por exemplo, você pega um deputado ou um senador,
que vai chegar até o município X, aí seu município fala, olha, eu vou liberar aqui, ó, 300 mil para você. Em troca, você me dá o apoio eleitoral. Sequer ele sabe se esse dinheiro vai ser utilizado para a coisa certa na hora certa. Por exemplo, nesse momento de pandemia, tem parlamentar destinando recursos para obras para infraestrutura, construção de asfalto, estradas. É bom? É bom. Mas no momento de pandemia, esse dinheiro não tem que estar indo para a saúde? Então, não tem esse critério. E o que eles estão fazendo? Tirando o dinheiro da sua previdência para incluir em emendas parlamentares. Então, a minha função aqui é te esclarecer. Isso para quem quer saber e para quem quer ficar um pouquinho mais antenado no que acontece no seu Brasil, se alguém te perguntar, você vai falar o seguinte: tiraram 13 bilhões da sua previdência para dar para deputados e senadores fazerem emendas. Você não acredita no que eu digo? Vou deixar a matéria aqui na frente para você confirmar, tá? Então, o orçamento foi um presente, mas um presente que veio com um calcanhar de Aquiles aí, com um cavalo de Troia no meio, tá bom? Assiste o vídeo que eu acho que você vai gostar. O Congresso Nacional aprovou nesta quinta-feira o orçamento para 2021, que havia sido aprovado mais cedo pela Comissão Mista de Orçamento. O parecer do relator, senador Márcio Bittar, estima a receita de 4,324 trilhões de reais, da qual cerca de 2,576 trilhões serão para bancar as estatais e o refinanciamento da dívida. O teto de gastos é de 1,48 trilhão de reais. A previsão de crescimento do Produto Interno Bruto é de 3,2% e de inflação de 4,4%. O salário mínimo vai ser de R$ 1.067 e a meta fiscal para esse ano será deficitária em 247,1 bilhões de reais. Nós aumentamos o dinheiro para a educação e para a saúde, garantimos o recurso para a continuidade da pesquisa sobre a vacina brasileira, que vai acontecer ainda esse ano, garantimos a continuidade no orçamento de mais de 20 e tantos bilhões desse orçamento para que o governo federal continue comprando as vacinas. A peça aprovada, senhor presidente, é aquela que foi possível no consenso. Vamos tirar 13,5 bi da Previdência, de aposentados, de licença maternidade. Vamos tirar mais de 2,5 bilhões de seguro-desemprego no momento de pico do desemprego no Brasil. É essa a resposta à crise econômica que está em curso? O relator remanejou 26,5 bilhões de reais para emendas parlamentares, valor que inicialmente iria cobrir gastos com seguro-desemprego, abono salarial e benefícios previdenciários. Um orçamento, senhor presidente, que corta quase 40 bilhões da saúde. Justamente em um período que a pandemia está muito perversa, muito cruel, corta justamente recursos do seguro-desemprego, justamente em um período que nós temos 15 milhões de brasileiros desempregados. Houve acréscimo no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação. São 125 bilhões para o Ministério da Saúde e 100 bilhões para o Ministério da Educação. Asseguramos o salário mínimo, R$ 1.069. Só no orçamento do Ministério da Defesa nós vamos ter quase 4 vezes mais do que é previsto no orçamento da educação. Não é uma escolha razoável. Não queremos saber de caças ou submarinos. Nós queremos saber de vacina, queremos saber de UTI, queremos saber de auxílio, ou seja, tantas outras coisas. Líderes da oposição pressionaram e o líder do governo, senador Eduardo Gomes, se comprometeu a discutir, através de projetos de crédito extraordinário, a recomposição das perdas orçamentárias em 4 rubricas: na saúde, educação, assistência social e no IBGE, que hoje vive o impasse de não ter recursos suficientes para realizar o censo demográfico, que estava previsto para o ano passado. Que saia desse plenário um acordo e o compromisso público de recomposição do orçamento do IBGE para a realização oportuna do censo populacional no nosso país. E recomposição especialmente no orçamento das universidades, na área da saúde, assuntos que são primordiais. O Partido Novo criticou o acordo. Todos esses partidos de esquerda que dizem tanto defender o trabalhador estão concordando com os cortes no seguro-desemprego, no abono salarial, nos benefícios previdenciários, na Previdência, portanto, por não terem feito a obstrução, discutido melhor o projeto
e tratado da lei orçamentária como ela merecia realmente ser tratada. O orçamento agora vai para a sanção presidencial.